O nosso entrevistado de hoje, Flávio Sampieri, é natural de Avaí, São Paulo. Veio para Marília na década de 1930, pelos idos de 1933. Chegou aqui com seus pais, na época, 3 aninhos de idade. Dele, há lá poesias maravilhosas, muitas. Entre elas, destacamos esta, inserida nas páginas do Jornal Cultural de Marília, da década de 50, Caiçara. Flávio Sampieri, há 51 anos, escrevia: o homem triste passou à procura de alegria. Quis a estrela e foi ao céu. Quis a lua e foi ao mar. O homem triste sorriu, um sorriso de amargura. Quis a imagem, teve o sonho. Quis a forma e não achou. O homem triste chorou. No momento de prazer, quis a morte e não a teve. Quis a vida e pereceu. O autor desta poesia e de tantas outras, Flávio Sampieri, está hoje no Retrato Cultural. Vindo para cá, criança, participou da evolução cultural da cidade de Marília em todos os segmentos. Amigo, companheiros culturais da época, entre eles João Mesquita Valença, o maior poeta que Marília teve na sua década. Retrato Cultural ao lado do nosso Flávio Sampieri. Nossos cumprimentos, Flávio. Primeiramente, quero agradecer a gentileza desta organização importante para a cidade, que me dá a honra de estar presente, mostrando-me ao povo Marília, este povo que eu tanto admiro e tanto respeito, porque soube levar esta cidade do patamar em que se encontra. Ao Wilson Mato, a sua filha Ilza, os moços que trabalham na parte técnica, portanto, os meus agradecimentos. Apenas um destaque antes de nós começarmos esse bate-papo. Estamos aqui no local onde nasceu a primeira padaria de Marília, na década de 30, 40. A padaria Seleta. A padaria Seleta, como os senhores podem ver, ela nasceu realmente na cidade de Marília, já que Marília, quer queira ou não, os historiadores, é uma cidade dividida pelos trilhos da Companhia Paulista de então. Estamos no lado propriamente de Marília, ao lado da Igreja São Bento, próximo da Santa Casa, do Estádio Municipal Bento de Abreu, do aeroporto, onde Bento de Abreu implantou todo o modernismo, combinando com a cidade de Marília. Então, a padaria Seleta, naquela época, ela teve as suas transformações e hoje é o Bar e Café Seleta, ou seja, um cantinho onde as pessoas se reúnem à parte para o chamado happy hour. Também, como Marília cresceu, esse cantinho da cidade evoluiu. E um destaque, o Flávio Sampieri sempre morou aqui nesse lado de Marília. Ele tinha uma empresa, né, que trabalhava com couros, já que na época o meio de transporte do marilhense era através do cavalo, através da carroça, através da charrete. Não havia ainda a evolução dos motores, chamados automóveis. E aqui ele viveu a sua mocidade, enfim, toda a sua vida. Foi isso que aconteceu, né, Flávio? Na verdade, uma parte da minha existência em Marília deu-se na rua São Luís, quase esquina com a 9 de julho, onde meu pai tinha um estabelecimento comercial.
Depois que ele se mudou para cá, porque ele já tinha uma propriedade para baixo da linha um pouco. Então ele trouxe a empresa dele para cá. Eu era criança nessa época, eu tinha mais ou menos 8 anos de idade. E tinha que acompanhar ela, lógico. E de sorte que eu me criei nesta praça aqui, quando não tinha nada a não ser mato e os pés de coqueiro aí, que eu fazia de traves para treinar futebol no gol. Exatamente. Flávio, você, como eu disse há pouco, era um comerciante ao lado do seu pai, não é? E aquela família lá de outros irmãos, inclusive o Brazinho, né? Então, pergunta, quando você descobriu essa parte cultural da sua vida e você começou a editar o jornal Caiçara, dedicado às letras e às poesias de Marília? Nós tínhamos em Marília João Mesquita Valença, que quem conhece os poemas dele, como eu conheci, sabe que ele foi um verdadeiro vate da poesia em língua portuguesa. E Mesquita não podia se projetar porque não tinha campo de projeção para ele. Então, eu me lembro que havia o Jornal de Letras no Rio de Janeiro, a Revista Branca no Rio de Janeiro. O Jornal de Letras era dos irmãos Condé. A Revista Branca era de um grupo de rapazes onde atuava o de Campos e o irmão. Havia em Limeira um jornal de literatura também. Me foge agora o nome do autor. Eu dizia, poxa, mas Marília que tinha a União dos Países, tinha aquele pessoal que cuidava da parte cultural da cidade, e nós não tínhamos um jornal especializado. E eu tinha uma pequena reserva na Caixa Econômica Estadual. O que fiz eu? Falei, eu vou fundar um jornal. E fiz uma surpresa para o próprio João Mesquita Valença. E quando estava tudo registrado, aí eu disse para ele que o jornal ia começar a circular com ele como o principal do jornal. Ele aceitou de bom grado e, graças ao jornal Caiçara, ele foi escolhido por um grupo de intelectuais de São Paulo, de poesia, não é? E publicaram o livro dele, O Estranho, que está aqui em suas mãos. Exatamente. Que é uma obra-prima de poesia, é um conjunto poético feito a grandeza, de infinita capacidade de projeção para a arte literária. Bem, aliás, queremos ressaltar que João Mesquita Valença é um nome à nossa biblioteca. Exatamente. É um nome, a Biblioteca João Mesquita Valença. Justiça. Toda a justiça, que realmente foi o maior poeta, sem demérito aos demais. Não, senhor. Como tiveram seu valor, não é isso? Verdadeiramente. Mas ele o João... Ele era um intelectual, era um... Exatamente. Uma pessoa simples, humilde. Trabalhou na biblioteca de Marília. Muitas vezes a gente ia lá buscar os livros. Lá. Exatamente, foi bibliotecário, uma pessoa carinhosa que escreveu as poesias. E essa aproximação sua com o João Mesquita Valença foi para você proveitosa, Brás? Foi. Flávio. Não posso negar, tenha sido proveitosa. Exato. Tanto é que eu convidei para ser o principal autor do jornal. Certo. Nós tivemos também a Hilda Scaraboto, a Eneide Scaraboto, o Lauro Vargas. Mas o principal era João Mesquita Valença. Certo. Você me disse, então o Caiçara surgiu de uma ideia sua, não é? De premiar o João Mesquita Valença, o nosso poeta. Eu achava que ele merecia ter um lugar para se projetar. Exatamente. E felizmente, graças ao Caiçara, ele se projetou. Certo. E hoje nós temos o Estranho e não temos mais obras, porque a irmã dele não quis mexer na grande quantidade de produção dele. Depois que ele veio a falecer, ela não quis tocar naquilo. Certo. E nós temos ainda uma obra monumental dele,
que ele intitulava de Turbilhão Sonoro, que era uma obra maravilhosa, que eu tive a oportunidade de conhecer. Mas ainda existem essas obras. Ah, com toda certeza. Certamente o Retrato Cultural vai procurar resgatá-las, né? Isso seria importantíssimo. É muito importante. Para a Marília e para a literatura. Exatamente. Certo. Então, nós tínhamos o Domingos Carvalho da Silva. Nós tínhamos de São Paulo, né? Domingos era diretor da Folha Literária, do suplemento literário da manhã, hoje Folha de São Paulo. Por sinal, até um dia, estando com ele lá na redação, ele me pediu que fizesse um poema para publicar no suplemento de domingo da Folha. Certo. Eu escrevi um poema para lá e ele publicou. E ele disse para mim, eu gostaria de assinar esse poema. Eu fiquei muito honrado. Certinho, muito bom. Nidoval Reis. Esse era pernambucano. Exato. Nidoval Reis. Ele escreveu o poema do Inconcebível, não é? Exatamente. Exato. Também vivia no nosso convívio. Eu não sei se é vivo ainda, se não é. Eu fiquei ausente por um grande tempo da literatura. Fiquei andando por esse Brasil afora e fiquei desligado da literatura. Estou voltando agora a escrever e a me interessar. Inclusive, estou tentando escrever alguns contos de poemas que eu escrevo quase todo dia. Muito bem. Flávio, a arte cultural também traz a arte plástica. E eu vejo que você foi um grande do Brasa Leste, Olha, do Brasil, não é? Para mim, o maior incentivador da pintura em Marília. Exato. Um fenômeno. Você sabe da verdadeira história do Brasa Leste? Eu sei que ele se dedicou à pintura, quadros maravilhosos foram pintados por ele, sei. O Brasa Leste era lenhador. Ele saía da escola e ia rachar lenha. O pai dele tinha uma lenhadora, atrás de onde tem onde tem a palheira ali. Era a lenhadora do pai do Brasa Leste. E quando ia pintar, era isso. A mão dele pegava na tela assim, por causa do peso que ele usava na marreta para rachar toros de lenha. Chamada cunha, né? Usava. Ele usava a marreta e a cunha para rachar toros de lenha. Exato. De árvore. Então a mão dele chegava na tela assim, depois que chegava lá, saíam os traços. Um gênio. Podia ser muito maior do que é, se não fosse dessa. Exatamente. Flávio Sampieri, o regime militar. Nós sabemos que a cultura brasileira teve uma pequena interrupção, não é? Quando se instalou o regime em 1964. No regime militar, você, que também é um esteios culturais, sentiu algum afogamento da sua evolução cultural Não, no regime? Senti antes. Certo. Quando era governador de São Paulo, o Barros. Ademar de Barros, exato. Então a polícia dele me prendeu uma vez. Me levou para cadeia. Certo. Mas sem motivo ou... Por causa do Caiçara. Porque é um jornal alternativo. É porque a gente Cultural. publicava intelectuais. Exato. Interessava ao livro. Você chegou a ficar metido muito tempo. Fiquei junto com os comunistas da cidade. Certo, né? Mas depois a interferência do meu pai, que tinha um compadre que era chefe político. Me tiraram às 11 horas da noite. Certo. De lá e rasgaram a sua ficha. Outro destaque da vida do entrevistado, que viveu a cultura de Marília na década de 50, não é? E anos após, com referência a aventuras que você tinha. Você, de uma hora para outra, você resolveu se aventurar, porque morando em casa, etc. Sabe, sempre tem um lado do amor, do romance, um problema de romance, amoroso, etc., que não deu certo. Então, vamos correr mundo para o inesquecível. Exatamente. Então, andei, morei no Rio Grande do Sul, morei em Paraná, morei uma temporada em Goiás, Mato Grosso. Andei sem parar por esse Brasil maravilhoso. Certo. De Goiânia para cá, Morando em carro, automóvel? Eu morei dentro de um carro 4 anos na beira do rio.
que eu adorava. Eu trabalhava com o Consórcio Nacional Ford. Certo. Vendi meus consórcios na beira do rio. Tirei o banco do carona, nivelei com jornais. Certo. A frente até a altura do banco traseiro. 2 colchões de espuma. Morei ali 4 anos. Só saí de lá porque os bandidos fizeram uma besteira lá com um carrinho pequeno. E se eles não pegassem aquele carrinho, eles vinham pegar aqui embaixo. Saí de lá. Exatamente. Mas deu para tirar alguma arte, alguma poesia, inspiração dessas suas Estou escrevendo andanças? um romance baseado em alguns contos baseados nessa época. Flávio Sampieri, quer dizer que você não parou. Você continua escrevendo. De uns A tempos verba para e cá, poética. voltei a escrever. Certo. De uns tempos para cá. Voltei a escrever. A gente sabe que os poetas, o João Mesquita Valença, que morreu solteiro, não é? Grande amigo. Sempre tem algum amor que inspira a poesia, como Tomás Gonzaga se inspirou, não é? Na poesia de Marília, Dirceu. Houve um caso desse também, de algum amor que o tenha inspirado a ser um poeta, Flávio Sampieri? O João Mesquita Valença vai dizer: amores da vida, amores. No peito sinto retê-los. Alice com seus Maria com seus cabelos, Alice com suas flores. Exato. Dizia o Mesquita Valença. Amores sempre há. Meu primeiro poema eu escrevi com 9 anos. Pela minha professora. Certo. Das primeiras letras. Escrevi com 9 anos. E lembro de cor até hoje. E ela é freira. Também não se casou. Não, agora é freira. Não era freira. Tinha um pouco mais de idade do que eu. Hoje ela é uma freira, não vou dizer quem é agora. Claro, exato. Mas foi meu primeiro poema. Esse que você declamou agora? Não, eu não declamei. Aquele que eu falei agora é do Mesquita Valença. A do Mesquita, exatamente, né? Entendeu? Você poderia... Aquele seria assim: eu amo. É um diálogo. Certo. Eu amo, tu amas a quem? Aquela que eu amo eu chamo, não vem. Tu chamas a quem, tu mostras alguém. Procuro, não vejo ninguém. Que mostra uma rosa, não vês? Está ali. É bela, é formosa, igual nunca vi. Que rosa, rapaz? Tu vês, mas eu não. Será que essa rosa ainda é um bom? Sim, meu amigo. É essa razão que sofre calado meu coração. Pois se esse botão já fosse uma rosa, seria formosa do meu coração. Isso eu escrevi com 9 anos. E se lembra até agora. Ah, nunca mais esquecerei. Beleza. Só se perder a razão mesmo. Exatamente. Me inspira uma pergunta, Flávio. O Caiçara voltará um dia? Para fazer jornal ou qualquer outra coisa na área de comunicação, você precisa ter recurso financeiro. A Câmara Municipal de Marília, naquela época, botou uma verba de 30 mil cruzeiros por ano para ajudar, mas não dava para cobrir a despesa. Meu dinheiro na casa tinha acabado. E eu pude sustentar, tentei arrumar que eu não punha propaganda. Depois comecei arrumando alguma coisinha de propaganda, alguma coisinha, mas muitos não gostavam, etc. Porque era um jornal mensal e não era um jornal comercial. Mas esse jornal circulou pelo Brasil todo e até para o exterior. Tanto é que toda a imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro, de Pernambuco, do Uruguai, da Argentina, noticiava os números que, quando saiu as edições, eles noticiavam o recebimento da Caiçara. Exatamente. Muito bom. As suas poesias, e todas elas, Flávio, você poderia narrar, declamar aqui para os telespectadores? Glorifiquem-se os homens e mulheres, braçais e intelectuais trabalhadores, que despertam o sol com seus labores nos campos, nas indústrias, no comércio. Glorifiquem-se-os já, pois são intrépidos, são dignos operários do progresso, seja em tempos faustosos ou de crises,
jamais se arrefecem nos seus ânimos e mais se glorifiquem, que são poucos, em número entre a imensa sociedade de pessimistas e de incapazes, que rochas é da melhor espécie, onde as procelas se rebentam frágeis e voltam ao lugar de sua origem. Parabéns. Flávio, nós agradecemos. Pena que não dá para a gente mostrar todas as poesias que compôs, todas elas inseridas nas páginas do Caiçara, um jornal da década de 50, carinhosamente guardado, não é? Na coletânea do Museu Municipal de Marília. Ele poderá ser visto pelas pessoas que quiserem. Então, isso é a cultura de Marília, do lado de Marília. E nos sentimos emocionados em tê-lo ao nosso lado hoje, no Canal 9. E que a cultura de Marília nunca morra. E continue a ter outros Flávios Sampieri, e o Ivans, outros tantos que procuram preservar, lutando com todas as forças, que a cultura e a memória de Marília não morram. E se não tivermos Flávio Sampieri, Ivan, o João Mesquita do passado e tantos outros, pode ter certeza que a cultura aos poucos vai sendo esquecida. Pergunta a você, aonde está a Academia Marilense de Cultura, não é? Que nós tínhamos, a Academia Marilense de Letras, que desapareceu do dia para a noite. E quantas culturas não tivemos que passou por ali, não é? Mas a vida é assim, preservando aquilo que temos amor, a gente consegue chegar no amanhã. Mas amor, se não morre, hein? Exatamente. Telespectadores do Canal 9, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Está promovendo a 4ª Mostra de Trabalhos e abriu inscrições para os novos cursos. Informação da Secretaria Única do SESI.